Ele a demitiu por enfrentá-lo. Mas no dia seguinte, bateu na porta dela e disse: "Por favor, volte para mim." A chuva martelava contra as janelas do 40º andar do edifício corporativo da Mendes em Associados, no coração da Avenida Paulista. Marina Santos ajustou os óculos e respirou fundo antes de bater na porta do escritório do CEO. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de indignação contida. "Entre", veio a voz grave de Rafael Mendes do outro lado da porta. Marina empurrou a porta e entrou no luxuoso escritório. Rafael estava de costas, contemplando a vista da cidade através da parede de vidro. Mesmo de longe, sua presença imponente dominava o ambiente. Aos 35 anos, herdeiro de um império imobiliário, ele era conhecido tanto por sua genialidade nos negócios quanto por sua frieza nas relações pessoais. "Senhor Mendes, preciso falar com o senhor sobre o projeto Vila Esperança", Marina disse, mantendo a voz firme, apesar dos nervos à flor da pele. Rafael se virou lentamente. Seus olhos escuros e penetrantes a analisaram da cabeça aos pés, como sempre fazia, um hábito que a irritava profundamente. Ele era indiscutivelmente bonito, com traços marcantes e porte aristocrático, mas Marina havia aprendido a ver além da aparência. Marina Santos, não é mesmo? A gerente de projetos que todos elogiam. Sua voz carregava um tom de ironia que não passou despercebido. "O que há com Vila Esperança?" "As fundações, senhor. Os relatórios técnicos indicam que o terreno não suporta a estrutura planejada, mas os engenheiros estão sendo pressionados a ignorar isso." Marina manteve-se ereta, mesmo sentindo o peso do olhar dele. "Isso é perigoso e antiético." Rafael arqueou uma sobrancelha e se aproximou da mesa apoiando as mãos sobre a superfície de mármore. "E quem está fazendo essas pressões?" "O senhor sabe muito bem quem", Marina respondeu, surpreendendo-se com sua própria ousadia. "Seu irmão Carlos tem pressionado toda a equipe técnica para acelerar o cronograma, mesmo sabendo dos riscos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael fixou nela um olhar que poderia congelar o inferno. Marina sentiu um frio na barriga, mas não recuou. "Senhorita Santos", ele disse finalmente, sua voz baixa e perigosa, "você está acusando minha família de práticas antiéticas? Estou relatando fatos técnicos e pedindo que sejam levados a sério antes que pessoas sejam prejudicadas." "Interessante." Rafael deu a volta na mesa e se posicionou bem à frente dela, invadindo seu espaço pessoal. Marina podia sentir o perfume caro que ele usava, misturado com o cheiro de café forte. "E você acha que uma simples gerente de projetos tem autoridade para questionar decisões da diretoria?" "Tenho a responsabilidade profissional e moral de questionar decisões que podem colocar vidas em risco", Marina respondeu, erguendo o queixo desafiantemente. Por um momento, algo cintilou nos olhos de Rafael. Admiração? Irritação? Marina não soube dizer, mas o que veio em seguida a pegou completamente de surpresa. "Você está demitida." As palavras caíram como um martelo. Marina sentiu o chão se abrir sob seus pés, mas se recusou a demonstrar fraqueza. "Justa causa. Insubordinação." Rafael respondeu friamente, voltando para trás de sua mesa. "Pode limpar sua mesa. O RH cuidará da documentação." Marina permaneceu imóvel por alguns segundos, processando o que havia acabado de acontecer. 5 anos de dedicação à empresa, projetos bem-sucedidos, reconhecimento dos colegas, tudo jogado fora porque ela ousou fazer a coisa certa. "Muito bem, senhor Mendes", ela disse, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. "Mas saiba que minha consciência está tranquila. Não posso dizer o mesmo da sua." E com isso, ela se virou e saiu do escritório, fechando a porta com um clique definitivo. Marina acordou na manhã seguinte com os olhos inchados de tanto chorar. Seu pequeno apartamento em Pinheiros, que sempre lhe pareceu acolhedor, agora se sentia claustrofóbico. A realidade da demissão pesava sobre ela como uma nuvem carregada. Havia passado a noite inteira repassando os eventos no escritório de Rafael, alternando entre raiva e desespero. Como ela pagaria o financiamento do apartamento? E sua mãe, que dependia de sua ajuda para os remédios da diabetes. Seu celular tocou. Era Carla, sua melhor amiga e também colega. Ex-colega agora.
Mari, você está bem? A notícia da sua demissão já se espalhou por todo o escritório. Estou tentando processar tudo, Marina respondeu, a voz rouca. Todo mundo está chocado. Você era uma das melhores gerentes que a empresa já teve. E sabe o que é mais estranho? O Rafael chegou hoje cedo com uma cara péssima. Parece que não dormiu. Marina sentiu uma pontada estranha no peito, mas a ignorou. Carla, preciso te pedir um favor. Você pode me mandar uma cópia dos relatórios técnicos do Vila Esperança? Mari, você não está pensando em fazer a coisa certa? Sim, estou. Marina se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento matinal das ruas de São Paulo. Aquelas famílias que vão morar lá merecem saber a verdade. Enquanto isso, no escritório da Mendes em Associados, Rafael estava em sua sala tentando se concentrar nos contratos do dia, mas seus pensamentos insistiam em voltar para Marina Santos. A forma como ela havia enfrentado ele, a determinação em seus olhos castanhos, a coragem de defender seus princípios, mesmo sabendo das consequências. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Carlos entrou sem esperar permissão, como sempre fazia. Ouvi dizer que você demitiu a Santos, disse Carlos, um sorriso satisfeito nos lábios. Era a hora. Ela estava se tornando um problema. Um problema? Rafael levantou os olhos dos papéis. Sempre questionando nossas decisões, colocando empecilhos nos cronogramas. Você fez bem em se livrar dela. Rafael estudou o rosto do irmão mais novo. Carlos sempre havia sido ambicioso, às vezes até demais, mas algo no seu tom de satisfação incomodou Rafael. Me fale sobre esses questionamentos dela. Você sabe, sempre alegando que precisávamos de mais tempo para análises, que os custos estavam altos demais. Carlos deu de ombros. Coisas típicas de quem não entende a pressão do mercado. E o Vila Esperança especificamente? Rafael notou uma mudança sutil na expressão de Carlos, um leve tensionamento ao redor dos olhos. O que tem o Vila Esperança? Ela mencionou problemas com as fundações. Isso. Carlos riu, mas o som saiu forçado. Paranoia de engenheiro. Você sabe como eles são, sempre exagerando nos fatores de segurança. Após Carlos sair, Rafael ficou sozinho com seus pensamentos. Havia algo na versão de Carlos que não se encaixava perfeitamente com a convicção que ele havia visto nos olhos de Marina. Uma mulher não arriscaria 5 anos de carreira por paranoia. Impulsivamente, ele pegou o telefone e ligou para o departamento de engenharia. Quero todos os relatórios técnicos do projeto Vila Esperança na minha mesa em 1 hora. Quando os documentos chegaram, Rafael se debruçou sobre eles com a mesma intensidade que dedicava aos contratos mais importantes. O que encontrou o deixou gelado. As assinaturas nos relatórios finais eram diferentes das assinaturas nos relatórios preliminares. Os dados haviam sido alterados, e todas as alterações favoreciam um cronograma mais agressivo e custos menores. Rafael se recostou na cadeira, sentindo o peso da verdade. Marina Santos não estava sendo insubordinada. Ela estava sendo honesta. E ele havia demitido a única pessoa corajosa o suficiente para dizer a verdade. Rafael passou o resto da manhã analisando minuciosamente todos os documentos do projeto Vila Esperança. Cada página confirmava suas piores suspeitas. Os relatórios haviam sido sistematicamente alterados para mascarar problemas estruturais graves. As fundações projetadas eram inadequadas para o tipo de solo, e a estrutura de 15 andares poderia apresentar sérios riscos de segurança. Sua secretária, Dona Célia, uma senhora de 60 anos que trabalhava na empresa desde antes dele nascer, entrou com café fresco. Senhor Rafael, o senhor não tocou no almoço que mandei subir. Ela disse com um tom maternal que só ela ousava usar com ele. Não estou com fome, Dona Célia. Rafael esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça se formando. Isso tem a ver com a demissão da Marina, não tem? A pergunta direta o surpreendeu. Dona Célia sempre fora observadora, mas raramente se intrometia nos assuntos dele. O que a senhora sabe sobre isso? Sei que aquela menina era uma das pessoas mais íntegras que já trabalhou aqui. Sei que ela sempre chegava cedo e saía tarde, que ajudava os colegas sem esperar nada em troca. Dona Célia se aproximou da mesa. E sei que o senhor está com essa cara de quem descobriu algo que não queria saber. Rafael olhou para a mulher que praticamente o havia criado após a morte de seus pais.
Se havia alguém em quem ele confiava completamente, era Dona Célia. Ela estava certa, ele disse simplesmente. Sobre o quê? Sobre tudo. Rafael se levantou e caminhou até a janela. Vila Esperança é uma bomba relógio, e eu demiti a única pessoa que tentou me avisar. Enquanto isso, Marina estava na Delegacia Regional do Trabalho, no centro de São Paulo. Havia passado a manhã reunindo toda a documentação que conseguiu sobre as irregularidades da Mendes em Associados. A chuva havia parado, mas o céu continuava nublado, refletindo seu estado de espírito. Senhorita Santos, disse o investigador responsável, um homem de meia-idade chamado Dr. Henrique. Essas são acusações muito sérias. A senhora tem certeza de que quer prosseguir com isso? Absoluta, Marina respondeu sem hesitar. Não posso ficar de braços cruzados sabendo que pessoas podem se ferir. Entendo, mas preciso avisá-la de que empresas desse porte têm recursos para se defender. Isso pode se tornar um processo longo e desgastante. Marina pensou em sua mãe, nas famílias que iriam morar no Vila Esperança, em todos os funcionários honestos da empresa que mereciam trabalhar em um lugar íntegro. Estou preparada para isso, Dr. Henrique. De volta ao escritório, Rafael estava em uma reunião tensa com Carlos e 2 advogados da empresa. Os documentos do Vila Esperança estavam espalhados sobre a mesa de reuniões. Não entendo qual é o problema, Carlos dizia claramente nervoso. Os ajustes foram feitos para otimizar o projeto. É assim que funciona no mercado. Ajustes? Rafael bateu a mão na mesa, fazendo todos se sobressaltarem. Você falsificou relatórios técnicos, Carlos. Isso não é otimização, é fraude. Você está exagerando, Rafael. São apenas pequenas adequações. Adequações que podem derrubar um prédio. A voz de Rafael ecoou pela sala. Os advogados trocaram olhares preocupados. Doutor Almeida, o advogado mais experiente, pigarreou. Senhores, se esses documentos chegarem às autoridades competentes, estamos falando de processos criminais, não apenas civis. Eles não vão chegar a lugar nenhum, Carlos disse com arrogância. Quem vai acreditar em uma funcionária demitida por insubordinação? Rafael sentiu uma onda de nojo do próprio irmão. Como não havia percebido antes que tipo de pessoa Carlos havia se tornado? A reunião acabou, Rafael disse friamente. Carlos, você está suspenso de todas as funções na empresa. Efetivo imediatamente. Você não pode fazer isso comigo. Sou seu irmão. É exatamente por isso que posso. Esta empresa tem o nome da nossa família, e eu não vou deixar você destruir o legado que nosso pai construiu. Após todos saírem, Rafael ficou sozinho na sala de reuniões, olhando pela janela para o trânsito caótico da Paulista. Pela primeira vez em anos, se sentiu verdadeiramente envergonhado de si mesmo. Pegou o telefone e discou para o RH. Cláudia, preciso do endereço residencial de Marina Santos e cancele imediatamente sua demissão por justa causa. Às 7 da noite, Marina estava em seu apartamento preparando um jantar simples quando a campainha tocou. Ela não esperava ninguém, e por um momento, seu coração acelerou pensando que pudesse ser algum advogado da Mendes em Associados tentando intimidá-la. Olhou pelo olho mágico e quase caiu para trás. Rafael Mendes estava parado no corredor, com um buquê de flores na mão e uma expressão que ela nunca havia visto antes. Vulnerável, quase perdida. Marina abriu a porta lentamente, mantendo a corrente de segurança. O que o senhor quer aqui? Conversar. Rafael disse simplesmente. Por favor, não temos nada para conversar. Já disse tudo o que tinha para dizer ontem. Eu sei, mas eu preciso pedir desculpas. A sinceridade na voz dele a pegou de surpresa. Marina hesitou por um momento antes de tirar a corrente e abrir a porta completamente. 5 minutos, ela disse, cruzando os braços. Rafael entrou no pequeno apartamento e imediatamente se sentiu deslocado. Estava acostumado com espaços amplos e luxuosos, mas havia algo aconchegante e genuíno naquele ambiente que o tocou. As paredes eram decoradas com fotos de família e quadros simples. Havia plantas nas janelas e livros espalhados por toda a parte. Flores? Marina questionou, olhando para o buquê. Eu não sabia o que trazer, Rafael admitiu, estendendo as flores para ela. Peônias. Ouvi dizer que simbolizam honestidade. Marina aceitou as flores, surpresa com o gesto pensativo. Como conseguiu meu endereço? RH da empresa. Rafael passou a mão pelos cabelos.
um gesto nervoso que Marina nunca o havia visto fazer. Marina, eu estava errado, completamente errado. Sobre me demitir? Sobre tudo. Rafael se sentou no sofá quando ela indicou, mantendo uma distância respeitosa. Passei o dia inteiro analisando os documentos do Vila Esperança. Você estava certa sobre tudo. Marina sentiu uma mistura de alívio e raiva. E o que pretende fazer com essa informação? Primeiro, cancelar sua demissão. Segundo, suspender meu irmão de todas as funções na empresa. Terceiro, ele hesitou. Terceiro, implorar para que você volte. Implorar. Marina arqueou uma sobrancelha. O todo-poderoso Rafael Mendes implorando? Rafael notou a ironia na voz dela e merecidamente aceitou. Eu sei como devo ter soado arrogante e insensível ontem, mas a verdade é que você me abriu os olhos para algo que eu deveria ter visto há muito tempo. Marina se sentou na poltrona em frente a ele, estudando seu rosto. Havia algo diferente em Rafael. A máscara de frieza corporativa havia caído, revelando um homem genuinamente perturbado pelo que havia descoberto. Por que deveria confiar em você depois do que aconteceu? Por que? Rafael disse olhando diretamente nos olhos dela. Você é a pessoa mais íntegra que já conheci. E por quê? Porque preciso de alguém como você para me ajudar a consertar os erros que minha família cometeu. E o que isso significa exatamente? Significa que quero você como minha vice-presidenta de projetos, com carta branca para implementar todos os protocolos de segurança e ética que julgar necessários. Significa também que vamos refazer o Vila Esperança do zero, do jeito certo, mesmo que isso custe milhões. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. Vice-presidenta era um cargo que ela nunca havia sonhado ocupar tão cedo na carreira. E se eu disser não? Então vou respeitar sua decisão, Rafael respondeu, mas ainda assim vou consertar o Vila Esperança. Você me fez perceber que algumas coisas são mais importantes que lucro. Marina se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes da cidade que se acendiam na escuridão. Sentia que estava em uma encruzilhada que definiria não apenas sua carreira, mas quem ela era como pessoa. Preciso de garantias, ela disse finalmente, se virando para ele. Todas que quiser. Quero autonomia total sobre os projetos. Quero que todos os relatórios técnicos passem pelo meu crivo antes da aprovação final. E quero sua palavra de que nunca mais vou ser punida por dizer a verdade. Você tem, Rafael disse sem hesitar. Marina o observou por mais um momento, tentando detectar qualquer sinal de falsidade. Mas tudo o que via era um homem que parecia genuinamente arrependido e determinado a fazer a coisa certa. Está bem, ela disse finalmente, mas com uma condição final. Qual? Amanhã, nós dois vamos juntos à Delegacia Regional do Trabalho retirar a denúncia que fiz hoje. Vamos mostrar a eles que a empresa está tomando as medidas corretas internamente. Rafael assentiu, sentindo-se aliviado e, estranhamente, orgulhoso da mulher à sua frente. Combinado, vice-presidenta Santos. Na manhã seguinte, Marina chegou ao escritório da Mendes em Associados, sentindo-se como se estivesse entrando em um território completamente novo. Dona Célia a recepcionou com um sorriso caloroso e um abraço maternal. Que bom que você voltou, minha filha, disse a secretária. Este lugar não era o mesmo sem você. Obrigada, Dona Célia. Onde está o senhor Rafael? Na sala de reuniões do 10º andar, organizando sua nova sala. Ele insistiu que você ficasse no mesmo andar que ele. Dona Célia piscou maliciosamente. Disse que precisavam trabalhar em estreita colaboração. Marina sentiu o rosto esquentar, mas ignorou a insinuação. Pegou o elevador até o 10º andar, onde encontrou Rafael supervisionando a mudança de móveis para sua nova sala. Bom dia, vice-presidenta, ele disse. E Marina notou como o título soava natural na voz dele. Bom dia, isso tudo é necessário? Ela perguntou, observando os móveis de luxo sendo carregados. Você merece o melhor, Rafael respondeu simplesmente. Além disso, precisa de um espaço que reflita sua autoridade. Os empreiteiros e fornecedores respeitam símbolos de status. Marina tinha que admitir que ele estava certo. No mundo corporativo, a aparência muitas vezes valia tanto quanto a competência. Sobre Vila Esperança, ela disse. Já agendei uma reunião com toda a equipe de engenharia para esta tarde.
Precisamos de um novo estudo completo do terreno. Vai atrasar o cronograma em meses, Rafael observou. E salvar vidas, Marina replicou firmemente. Verdade. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. É por isso que você está aqui. 2 horas depois, eles estavam na Delegacia Regional do Trabalho. Doutor, Henrique pareceu surpreso ao ver Marina acompanhada do próprio Rafael Mendes. Senhorita Santos, creio que houve desenvolvimentos na situação? Sim, doutor Henrique. Gostaria de retirar formalmente a denúncia. A empresa está tomando todas as medidas necessárias para corrigir as irregularidades internamente. Dr. Henrique estudou Rafael com curiosidade. Senhor, Mendes, posso perguntar que medidas específicas estão sendo tomadas? Estamos refazendo completamente o projeto Vila Esperança, Rafael respondeu. Além disso, implementamos novos protocolos de segurança e promovemos a senhorita Santos a vice-presidenta de projetos com autoridade total sobre aprovações técnicas. Compreendo. Dr. Henrique fez algumas anotações. Bem, se ambas as partes estão satisfeitas com a resolução, posso arquivar o caso. Mas manteremos um acompanhamento informal do projeto. Quando saíram da delegacia, Rafael parou na calçada e se virou para Marina. Obrigado, ele disse sinceramente. Por quê? Por me dar uma segunda chance, por acreditar que as pessoas podem mudar. Marina o estudou por um momento. Todos merecem uma segunda chance, Rafael. A questão é o que fazemos com ela. Naquela tarde, a reunião sobre Vila Esperança foi tensa. Carlos estava presente, mas visivelmente contrariado com sua suspensão. A equipe de engenharia parecia aliviada por finalmente poder expressar suas preocupações abertamente. Os custos adicionais vão ser substanciais, disse o engenheiro-chefe, Dr. Roberto. Estamos falando de pelo menos 30% a mais no orçamento. É preferível a ter um prédio que desabe, Marina respondeu. Qual é o cronograma realista para o novo projeto? Com os estudos geológicos adequados e o novo design estrutural, 8 meses. Carlos não conseguiu se conter. 8 meses? Isso vai quebrar a empresa. Temos prazos com os investidores. Então explicaremos a situação aos investidores, Rafael disse calmamente. Prefiro perder dinheiro a perder vidas. Desde quando você virou essa pessoa conscienciosa? Carlos perguntou com sarcasmo. Deixa eu adivinhar. Desde que ela chegou. O comentário criou um silêncio constrangedor na sala. Marina sentiu todas as atenções voltadas para ela. Minha consciência profissional não tem nada a ver com nenhuma pessoa específica, ela disse friamente. Tem a ver com responsabilidade e ética. Após a reunião, Rafael pediu para Marina ficar. Sinto muito pelo comentário do Carlos, ele disse quando ficaram sozinhos. Você não tem que pedir desculpas pelos outros. Mas me sinto responsável. Deixei meu irmão agir de forma irresponsável por muito tempo porque era mais fácil não questionar. Marina se aproximou da janela da sala de reuniões, observando o movimento da cidade lá embaixo. Posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Por que você nunca se casou? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar, e ela se virou rapidamente corando. Desculpa, não é da minha conta. Rafael riu suavemente. Não, tudo bem. A resposta honesta? Porque nunca encontrei alguém que me desafiasse a ser uma pessoa melhor. Ele fez uma pausa significativa. Até agora. O coração de Marina acelerou, mas ela se forçou a manter a compostura profissional. Rafael, eu sei, ele disse levantando as mãos. Sei que é complicado. Somos colegas de trabalho. Você acabou de aceitar uma promoção, mas não posso fingir que não sinto algo. Marina fechou os olhos por um momento, tentando processar a confissão. Quando os abriu, Rafael estava mais próximo, mas respeitando seu espaço pessoal. Também sinto, ela admitiu em voz baixa, mas você tem razão, é complicado. Então vamos devagar, Rafael sugeriu. Sem pressão, sem expectativas, apenas vemos onde isso nos leva. Marina assentiu, sentindo uma mistura de excitação e nervosismo. Sua vida havia mudado completamente em apenas 48 horas, e ela tinha a sensação de que as maiores mudanças ainda estavam por vir. 3 semanas depois, Marina estava totalmente imersa em seu novo papel. Sua sala no 10º andar se tornara o centro nervoso de todos os projetos da empresa.
com engenheiros, arquitetos e empreiteiros fazendo fila para ter seus projetos aprovados por ela. Naquela manhã de quinta-feira, ela estava revisando os novos estudos geológicos do Vila Esperança, quando Carla entrou em sua sala com 2 cafés. Você precisa de uma pausa, disse a amiga, colocando um dos cafés na mesa. Está aqui desde as 6 da manhã. Os relatórios chegaram ontem à noite e quero terminar a análise antes da reunião das 2. Marina explicou, aceitando gratamente o café. Mari, posso falar uma coisa como sua amiga? Marina levantou os olhos dos papéis. Claro. Todo mundo está comentando sobre você e o Rafael. Marina sentiu o estômago apertar. Comentando o que exatamente? Que vocês estão sempre juntos, que ele mudou completamente desde que você voltou, que na semana passada vocês foram vistos almoçando juntos no restaurante da esquina. Carla se sentou na cadeira em frente à mesa. É verdade? Marina suspirou. Era verdade que ela e Rafael haviam se aproximado nas últimas semanas. Almoços de trabalho que se estendiam além do necessário, reuniões que terminavam com conversas pessoais, olhares que duravam mais do que deveriam. É complicado, ela admitiu. Complicado como? Você gosta dele? Sim, Marina disse depois de uma pausa, e essa é justamente a complicação. Antes que Carla pudesse responder, Rafael bateu na porta e entrou. Ele pareceu notar a tensão no ambiente imediatamente. Desculpe interromper, ele disse. Marina, você poderia vir comigo? Temos uma situação no canteiro do Vila Esperança. No caminho para o elevador, Rafael notou que Marina estava quieta demais. Tudo bem? Ele perguntou quando as portas se fecharam. As pessoas estão falando sobre nós, Marina disse diretamente. Rafael franziu a testa. Que tipo de conversa? Do tipo que pode prejudicar minha credibilidade como vice-presidenta. O elevador parou no térreo e eles caminharam em silêncio até o carro de Rafael. Só quando estavam no trânsito ele voltou a falar. Você está arrependida de ter aceitado a promoção? Não, Marina respondeu sem hesitar. Mas me preocupo que as pessoas achem que consegui o cargo por outros motivos que não minha competência. Rafael estacionou em frente ao canteiro de obras e se virou para ela. Marina, olha para mim. Ela o encarou, vendo a seriedade em seus olhos escuros. Você é a profissional mais competente que já conheci. Homem ou mulher, jovem ou experiente. Sua promoção foi baseada exclusivamente em mérito. Se alguém disser o contrário, terá que lidar comigo pessoalmente. A convicção na voz dele a tranquilizou, mas a preocupação permaneceu. E nós? Ela perguntou suavemente. Nós vamos devagar, como combinamos. E se em algum momento você sentir que está prejudicando sua carreira, você vai abrir mão? Rafael hesitou por apenas um segundo. Se for isso que você quiser. Eles foram interrompidos por batidas na janela do carro. Dr. Roberto, o engenheiro-chefe, estava do lado de fora com uma expressão preocupada. Senhor Rafael, senhorita. Marina, precisamos conversar urgentemente. No canteiro de obras, Dr. Roberto os levou até uma grande tenda, onde estavam expostas as sondagens geológicas recentes. Encontramos algo, ele disse gravemente. Não é sobre o solo. Isso já foi resolvido. É sobre o que está embaixo do solo. O que você quer dizer? Marina perguntou. Ruínas arqueológicas. Parece ser uma antiga fazenda colonial do século XVIII. Pelo que conseguimos mapear, está bem no centro da área onde planejávamos construir. Rafael passou a mão pelo rosto. Isso significa que o projeto está paralisado até a aprovação do IFAM, Dr. Roberto confirmou. E isso pode levar meses, ou anos. Marina estudou as imagens das sondagens. As ruínas pareciam extensas e bem preservadas. Há alguma forma de contornar isso? Rafael perguntou. Podemos redesenhar o projeto para preservar as ruínas, Marina sugeriu. Integrar a descoberta arqueológica ao complexo residencial. Seria um diferencial único. Isso mudaria completamente o conceito original, Dr. Roberto observou. Às vezes mudanças nos levam a lugares melhores, Marina disse, olhando para Rafael significativamente. Rafael compreendeu que ela não estava falando apenas sobre o projeto. Então, é isso que faremos, ele decidiu. Marina, quero que você lidere pessoalmente este novo design. Temos uma oportunidade única aqui de criar algo realmente especial. Quando voltaram para o escritório no final da tarde, Marina se sentia energizada apesar dos desafios.
Rafael parou o carro no estacionamento, mas não desligou o motor imediatamente. Marina, ele disse, se virando para ela. Sobre o que conversamos hoje? Sobre as pessoas falando? Sobre tudo. Ele hesitou como se estivesse tomando uma decisão importante. Que tal jantarmos juntos hoje? Não como colegas de trabalho, não para discutir projetos. Apenas nós dois. Marina sentiu o coração acelerar. Era o primeiro convite claramente pessoal que ele fazia. Rafael, um jantar. Ele repetiu suavemente. Para conhecermos melhor a pessoa por trás do profissional. Marina olhou para o homem ao seu lado. O mesmo que 3 semanas atrás havia a demitido injustamente e que agora a olhava com uma vulnerabilidade que ela jamais imaginou ver em Rafael Mendes. Tudo bem, ela disse finalmente. Mas eu escolho o lugar. Combinado. Marina escolheu um pequeno restaurante italiano no bairro da Liberdade, longe dos lugares sofisticados que Rafael frequentava. Era um ambiente aconchegante, com mesas pequenas, velas e música suave. O tipo de lugar onde as pessoas iam para conversar de verdade. Rafael chegou pontualmente às 8, mas Marina já estava lá, observando-o pela janela. Ele havia trocado o terno por uma camisa social azul clara e calça jeans, a primeira vez que ela o via vestido de forma casual. Estava ainda mais bonito assim, mais humano. Espero que não se importe com a simplicidade do lugar, Marina disse quando ele se sentou. Na verdade é perfeito, Rafael respondeu, olhando ao redor. Faz muito tempo que não venho a um lugar assim. Como assim? Onde as pessoas vêm para ser elas mesmas, não para serem vistas. Ele abriu o cardápio. Sempre frequentei restaurantes onde metade dos clientes estava mais interessada em quem estava nas outras mesas do que na comida. Eles pediram vinho tinto e lasanha caseira. Durante a refeição, a conversa fluiu naturalmente, revelando lados de ambos que o ambiente corporativo não permitia mostrar. Conte-me sobre sua família, Rafael pediu. Bem, é só minha mãe e eu. Meu pai nos deixou quando eu tinha 10 anos. Marina tomou um gole de vinho. Minha mãe trabalhou como faxineira durante anos para me manter na escola. É a pessoa mais forte que conheço. Ela deve estar orgulhosa de você. Está, mas também preocupada. Acha que trabalho demais e namoro de menos. Marina riu. Ela sempre diz que vai morrer sem ver netos. E você? Quer ter filhos? Someday, Marina respondeu. Quando encontrar alguém que queira construir uma família de verdade, não apenas ter herdeiros para o império familiar. Rafael compreendeu a indireta. Touché. E você? Conte-me sobre sua família. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 22 anos. Rafael disse, sua voz ficando mais séria. Carlos tinha 18. De repente me vi responsável por ele e por uma empresa de bilhões. Deve ter sido terrível. Foi. Eu não estava preparado. Passei anos tentando ser o pai que Carlos perdeu e o CEO que a empresa precisava. Acho que falhei em ambos. Marina estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dele levemente. Carlos é responsável por suas próprias escolhas, Rafael. Você não pode carregar essa culpa para sempre. O toque dela enviou uma corrente elétrica pelo braço dele. Rafael virou a mão e entrelaçou os dedos com os dela. Como você consegue ver o melhor nas pessoas? Ele perguntou. Talvez porque já estive no lugar de quem precisa de uma segunda chance. Marina respondeu. Quando meu pai nos deixou, muita gente escreveu nossa história como fracasso. Minha mãe me ensinou que as pessoas são mais do que seus piores momentos. Eles permaneceram assim, de mãos dadas sobre a mesa, por alguns momentos em silêncio confortável. Foi Rafael quem falou primeiro. Marina, preciso te contar algo. O quê? Eu nunca me senti assim antes. Nem com as mulheres que namorei, nem com ninguém. Ele hesitou. Você me faz querer ser uma pessoa melhor. Marina sentiu o coração disparar, mas forçou-se a manter a cabeça fria. Rafael, precisamos ser cuidadosos. Nossa situação profissional, eu sei, mas também sei que não posso fingir que isso não está acontecendo. Nem eu, ela admitiu. Mas precisamos estabelecer limites claros. No escritório somos apenas colegas de trabalho. Nada de olhares especiais, conversas pessoais ou favorecimentos. Combinado. E fora do escritório? Marina sorriu. Fora do escritório, vemos onde isso nos leva. Quando saíram do restaurante, Rafael insistiu em acompanhá-la até em casa. No caminho, eles conversaram sobre filmes, livros, sonhos, tudo exceto trabalho. Obrigada pela noite,
Marina disse quando pararam em frente ao prédio dela. Obrigado por me dar uma chance, Rafael respondeu. Houve um momento de tensão, ambos querendo se aproximar mais, mas conscientes de que ainda era cedo demais. Rafael se inclinou e beijou delicadamente a bochecha dela. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao escritório determinada a manter sua promessa de profissionalismo. Cumprimentou Rafael formalmente na reunião matinal e se concentrou totalmente nos projetos. Mas seus esforços para manter distância foram testados quando Carlos apareceu em sua sala, no final da manhã, claramente alterado. Precisamos conversar, ele disse, fechando a porta atrás de si sem ser convidado. Sobre o quê? Marina perguntou, não levantando os olhos dos documentos. Sobre o que você está fazendo com meu irmão. Agora Marina olhou para ele. Carlos estava visivelmente nervoso, mas havia algo perigoso em seus olhos. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Vocês foram vistos jantando juntos sexta-feira, sozinhos, romântico. Carlos se aproximou da mesa. Você está se aproveitando da situação. Marina se levantou lentamente, sua postura irradiando autoridade. Cuidado com suas palavras, Carlos. Ou o quê? Vai me denunciar de novo? Ele riu amargamente. Você é esperta, tenho que admitir. Primeiro se faz de vítima injustiçada, depois seduz meu irmão para conseguir uma promoção. Saia da minha sala. Agora. Não terminei. Carlos se apoiou na mesa, invadindo o espaço pessoal dela. Rafael pode estar cego, mas eu vejo exatamente o que você é. Uma oportunista que encontrou a forma perfeita de escalar socialmente. Saia! A porta se abriu abruptamente e Rafael entrou, sua expressão escurecendo instantaneamente ao ver a cena. O que está acontecendo aqui? Apenas uma conversa esclarecedora, Carlos disse, se afastando da mesa. Carlos, você está suspenso. O que está fazendo no andar executivo? Visitando minha futura cunhada. Carlos respondeu com malícia. O silêncio que se seguiu foi mortal. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Rafael avançou um passo na direção do irmão. Repita isso. Ah, não me diga que vocês ainda não oficializaram. Que pena, eu achei que já estivessem... Carlos fez uma pausa dramática. Dormindo juntos. Rafael agarrou Carlos pela gola da camisa e o empurrou contra a parede. Se você falar assim dela de novo, não vai importar se você é meu irmão. Rafael, pare! Marina interveio, sabendo que uma briga física seria desastrosa para todos. Ele não vale a pena. Rafael soltou Carlos lentamente, mas seus olhos continuavam perigosos. Saia. Da empresa. Agora. E não volte até eu decidir se você ainda tem lugar aqui. Após Carlos sair, Rafael se virou para Marina, que estava visivelmente abalada. Você está bem? Estou. Ela mentiu. Mas isso prova exatamente o que eu estava temendo. O que Carlos pensa não importa. Não é só o que ele pensa, Rafael. É o que todos vão pensar quando souberem. Marina se sentou pesadamente na cadeira. Talvez devêssemos desacelerar as coisas. Rafael se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Marina, olha para mim. Ela o encarou, vendo a determinação e a ternura em seus olhos. Não vou deixar que meu irmão estrague isso que temos. Nem vou deixar que o medo nos impeça de ser felizes. E se ele estiver certo? E se as pessoas acharem que me aproveitei da situação? Então elas não te conhecem como eu conheço. Rafael pegou as mãos dela. Marina, você é a pessoa mais íntegra que já conheci. Qualquer um que passar 5 minutos conversando com você vai saber que sua competência não tem nada a ver comigo. Naquele momento, Dona Célia entrou na sala com uma expressão preocupada. Desculpem interromper, mas há uma situação que vocês precisam saber. O que aconteceu? Rafael perguntou se levantando. Carlos foi direto para a sala do Dr. Almeida. Estão há 20 minutos conversando com a porta fechada. Rafael e Marina trocaram olhares alarmados. Dr. Almeida era o principal advogado da empresa e conselheiro do conselho administrativo. Ele está tentando me prejudicar junto ao conselho, Rafael murmurou. Ou está tentando usar nossa relação para questionar minha idoneidade, Marina adicionou. Só há uma forma de descobrir, Rafael disse, caminhando em direção à porta. Vamos conversar com o Dr. Almeida. Quando chegaram à sala do advogado, encontraram Carlos gesticulando animadamente. Ao ver Rafael e Marina, ele sorriu de forma desagradável. Ah, que conveniente.
Chegaram bem na hora de esclarecer algumas questões. Dr. Almeida, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e óculos, parecia desconfortável com a situação. Rafael, Carlos estava me relatando algumas preocupações sobre conflitos de interesse na empresa. Que tipo de preocupações? Marina perguntou diretamente. Bem, Dr. Almeida hesitou. Ele sugere que sua promoção pode ter sido influenciada por fatores não profissionais. Rafael sentiu a raiva ferver, mas Marina o impediu de explodir tocando seu braço sutilmente. Dr. Almeida, ela disse calmamente, eu ficaria feliz em submeter minha promoção a uma avaliação independente. Tenho certeza de que qualquer análise imparcial da minha competência e histórico profissional confirmará que a decisão foi baseada exclusivamente em mérito. A resposta confiante e direta de Marina pegou Carlos de surpresa. Dr. Almeida assentiu pensativamente. Isso seria adequado. Uma auditoria independente eliminaria qualquer dúvida. Perfeito, Marina concordou. Quando podemos começar? Uma semana depois, a auditoria independente estava em andamento. Uma empresa especializada em recursos humanos corporativos havia sido contratada para avaliar não apenas a promoção de Marina, mas toda a estrutura de decisões da empresa nos últimos 6 meses. Marina estava em sua sala, revisando os relatórios finais do novo projeto Vila Esperança, quando o Dr. Patrícia Oliveira, a consultora responsável pela auditoria, bateu à porta. Senhorita Santos, poderia me conceder alguns minutos? Claro, Dr. Patrícia. Entre. A consultora era uma mulher elegante de meia-idade, conhecida por sua rigidez e imparcialidade. Durante a semana, ela havia entrevistado dezenas de funcionários, analisado documentos e observado as dinâmicas de trabalho. Queria informá-la de que concluímos nossa análise. Dr. Patrícia disse, sentando-se à frente da mesa. Os resultados serão apresentados ao Conselho Administrativo amanhã. E qual é sua impressão inicial? Marina perguntou, tentando controlar a ansiedade. Posso adiantar que em 20 anos fazendo esse tipo de auditoria, raramente vi uma promoção tão bem fundamentada. Dr. Patrícia sorriu ligeiramente. Seus subordinados a respeitam, seus pares a admiram e seus superiores confiam em seu julgamento. Além disso, os resultados dos projetos sob sua supervisão falam por si só. Marina sentiu um alívio imenso, mas Dr. Patrícia levantou a mão. No entanto, há uma questão que precisa ser endereçada. Qual? Sua relação pessoal com o Sr. Rafael. Embora não tenha influenciado sua promoção, pode criar complicações futuras. Marina assentiu. Era o que ela havia temido desde o começo. Que tipo de complicações? Percepções externas, dinâmicas internas, decisões que podem ser questionadas. Dr. Patrícia fez uma pausa. Minha recomendação é que vocês estabeleçam protocolos claros para evitar conflitos de interesse. Naquela tarde, Rafael estava em uma reunião tensa com o Conselho Administrativo. Os 5 membros, todos homens de negócios experientes, haviam expressado preocupações sobre as mudanças repentinas na empresa. Rafael, disse Sr. Gonzales, o membro mais antigo, entendemos que você quer modernizar a empresa, mas essas reformas estão custando muito caro. E há questões sobre a nova estrutura de comando, adicionou o Sr. Silva, uma vice-presidência criada especificamente para uma funcionária que tinha acabado de ser demitida. Marina Santos foi demitida erroneamente. Rafael interrompeu firmemente. E sua promoção é baseada exclusivamente em competência. Isso é o que a auditoria vai confirmar, disse Sr. Ferreira. Mas há outras preocupações. Seu irmão nos procurou com algumas alegações sérias. Rafael sentiu o estômago apertar. Que tipo de alegações? Ele sugere que você está tomando decisões baseadas em emoções, não em lógica de negócios. Está comprometido demais para liderar objetivamente. Carlos está ressentido por ter sido suspenso devido às próprias irregularidades, Rafael respondeu. Suas alegações são tentativas de vingança pessoal. Talvez, Sr. Gonzales concordou. Mas o Conselho precisa ter certeza de que o CEO está tomando decisões no melhor interesse da empresa. A reunião foi interrompida por uma batida na porta. Dona Célia entrou discretamente. Desculpem interromper, senhores, mas há uma situação urgente no canteiro do Vila Esperança. Rafael se levantou imediatamente. Que tipo de situação? Um acidente.
Ninguém se feriu gravemente, mas parece que houve um problema estrutural. O sangue de Rafael gelou. Se houvesse problemas com o novo projeto, sob a supervisão direta de Marina, seria munição perfeita para Carlos e os céticos no conselho. No canteiro de obras, Rafael encontrou Marina já no local, coordenando a investigação com o Dr. Roberto e uma equipe de peritos. Ela estava visivelmente tensa, mas mantinha controle total da situação. O que aconteceu? Rafael perguntou. Uma das vigas temporárias cedeu durante a instalação, Marina explicou. 2 operários ficaram feridos. Nada grave, mas foi por pouco. Como isso foi possível? Você não havia aprovado pessoalmente todo o projeto? Sim, e é por isso que estou tão confusa. Marina mostrou a ele os documentos. Essa viga não estava no projeto aprovado por mim. Alguém fez uma alteração após minha aprovação. Dr. Roberto se aproximou com uma expressão sombria. Encontramos o problema. A especificação original da viga foi alterada no sistema após a aprovação da senhorita Marina. A nova especificação é 30% mais fraca que a necessária. Quem fez a alteração? Rafael perguntou. O acesso foi feito com credenciais administrativas. Só 3 pessoas na empresa têm esse nível de acesso. Você, a senhorita Marina e... Carlos, Rafael terminou, sua voz carregada de raiva contida. Marina fechou os olhos por um momento, compreendendo as implicações. Ele está tentando me sabotar. E quase conseguiu, Rafael murmurou. Se alguém tivesse se ferido seriamente. Mas não se feriu, Marina disse firmemente. E agora temos evidências de sabotagem. 3 horas depois, eles estavam de volta ao escritório, com todas as evidências documentadas. Rafael convocou uma reunião de emergência, com o Conselho Administrativo e Dr. Patrícia. Senhores, Rafael começou, temos evidências conclusivas de sabotagem interna no projeto Vila Esperança. Ele apresentou os logs do sistema, as especificações alteradas e os depoimentos dos operários. O conselho ouviu em silêncio grave. As alterações foram feitas com as credenciais de Carlos Mendes. Rafael continuou. Meu irmão deliberadamente comprometeu a segurança do projeto para sabotar o trabalho da vice-presidenta Santos. Sr. Gonzales estudou os documentos cuidadosamente. Isso é muito sério, Rafael. Estamos falando de tentativa de causar ferimentos e sabotagem corporativa. Estou recomendando a demissão imediata de Carlos e considerando ações criminais, Rafael declarou. Dr. Patrícia se manifestou. Se posso interromper, isso na verdade reforça minhas conclusões sobre a senhorita Santos. Mesmo sob sabotagem direta, ela manteve protocolos de segurança que impediram tragédias maiores. Marina, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Senhores, sei que esta situação levanta questões sobre minha posição na empresa. Estou disposta a... Não, Rafael a interrompeu. Você não vai se sacrificar pela paranoia destrutiva do meu irmão. Sr. Silva olhou para ambos pensativamente. Na verdade, esta crise revelou muito sobre o caráter de ambos. Rafael, você mostrou que pode tomar decisões difíceis mesmo quando envolvem família. E, senhorita Santos, você provou que mantém integridade profissional mesmo sob pressão extrema. O conselho mantém total confiança em ambos, Sr. Gonzales declarou. Mas esperamos que esta situação seja resolvida definitivamente. Será, Rafael prometeu, olhando diretamente para Marina. Algumas decisões não podem ser adiadas mais. 6 meses depois, Marina estava na cobertura do edifício da Mendes em Associados, observando o pôr do sol sobre São Paulo. O projeto Vila Esperança havia sido concluído com sucesso, tornando-se um modelo de integração entre desenvolvimento urbano e preservação histórica. A empresa havia ganhado 3 prêmios de excelência em construção sustentável. Rafael a encontrou lá, como fazia todas as sextas-feiras, desde que oficializaram seu relacionamento 3 meses atrás. Pensando em alguma coisa específica, ele perguntou se aproximando por trás e envolvendo-a com os braços. Em como minha vida mudou, Marina respondeu, relaxando contra o peito dele. Há 1 ano, eu era apenas uma gerente de projetos com grandes sonhos. Hoje você é vice-presidenta de uma das maiores construtoras do país e está namorando o cara mais sortudo de São Paulo, Rafael completou, beijando o topo da cabeça dela. Marina riu e se virou em seus braços. Modesto. Sempre. Ele a beijou suavemente.
E Carlos? Última notícia que tive, ele está trabalhando em uma empresa menor em Brasília, longe o suficiente para não causar problemas. Após o incidente de sabotagem, Carlos havia sido demitido e processado criminalmente. O escândalo havia abalado a família, mas também havia liberado Rafael de uma responsabilidade que carregava há anos. Sabe, Rafael disse, Dona Célia me perguntou hoje quando vamos tornar nossa relação oficial. Como assim? Rafael se afastou ligeiramente e pegou uma pequena caixa de veludo do bolso. O coração de Marina quase parou. Marina Santos, ele disse, ajoelhando-se, você me ensinou que coragem não é a ausência de medo, é fazer a coisa certa apesar do medo. Marina cobriu a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. Você me fez querer ser um homem melhor, um líder melhor, uma pessoa melhor. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Quer se casar comigo? Rafael, eu... Antes que você responda, ele a interrompeu com um sorriso. Saiba que já pedi sua demissão da vice-presidência. Marina piscou, confusa. O quê? Bem, você vai ficar meio ocupada sendo a nova CEO. CEO? Marina repetiu atordoada. O conselho aprovou por unanimidade ontem. Eu estou assumindo apenas a presidência do conselho. A empresa precisa de alguém com sua visão e integridade, liderando o dia a dia. Rafael riu da expressão chocada dela. Então, o que acha? CEO, esposa, talvez mãe daqui a uns anos? Marina olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo que um dia a havia demitido injustamente, mas que havia se tornado sua maior fonte de apoio e amor. Rafael Mendes, ela disse, puxando-o para cima e beijando-o apaixonadamente. Isso é a proposta mais maluca e maravilhosa que já ouvi. Isso é um sim? Para todas as perguntas, Marina respondeu, estendendo a mão para ele colocar o anel. CEO, esposa e eventualmente mãe. Quando o anel deslizou perfeitamente em seu dedo, Marina soube que sua jornada, que havia começado com uma demissão injusta, a havia levado exatamente para onde deveria estar. Sabe o que é mais irônico? Ela disse, admirando o anel. O quê? Se você não tivesse me demitido naquele dia, talvez nunca tivéssemos descoberto quem realmente somos um para o outro. Rafael sorriu, puxando-a para mais um beijo. Às vezes, os melhores começos surgem dos finais mais inesperados. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Marina e Rafael sabiam que estavam apenas começando a escrever sua história. Uma história de coragem, redenção e um amor que havia nascido da adversidade para florescer em algo ainda mais belo.